Hey, pessoal, aqui é a Gaia. Gaia. E aí nós tivemos um momento histórico, curioso, assustador, não sei o quê. Ontem, com um momento lá na Casa Branca entre o Zelensky, presidente da Ucrânia, e o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, em que eles basicamente bateram boca e levantaram tensões mundiais de Terceira Guerra Mundial, não sei o que, blá blá blá. E estou aqui falando num vlog, retornando a minha série de vlogs aqui no canal. Estou hoje com o meu amigo Matt. Matt, diga um oi. Oi. E uma palavra inicial sobre isso. Então, assim, eu acho que não. Eu não acho que tá num. Eu acho que é um pouco exagero falar terceira mundial, especialmente porque, na verdade, no fim, o que isso está fazendo é, de certa forma, diminuindo um pouco a escalação do conflito. Hum, Porque, no fim, essa manobra tá meio que. Assim. Esse tipo de manobra vai um pouco, inevitavelmente, acabar com essa guerra de um jeito ou de outro. uhum, E. Assim, a não ser que o Zelensky ele consiga um nível de apoio popular e um nível de organização popular para conseguir manter uma resistência, eu não vejo sem esse tipo de apoio como que vai dar para continuar daqui para frente. uhum, Mas eu acho que mais do que o que eu acho que essa manobra representa, na verdade, é uma articulação de interesses dos Estados Unidos, mais uma articulação de aproximação Rússia e de destacamento com uhum, a Europa, porque a gente não pode ver também essa decisão como uma decisão isolada só, né? uhum, Por exemplo, o Trump já tá querendo, ele já é bem, tipo, bem explícito sobre isso, que ele tá querendo botar um monte de medidas protecionistas sim, as em relação a tarifações. produtos europeus, né? Uhum, Ele tá fazendo esforços para conseguir barrar um pouco essa a União Europeia de modo geral. uhum. Então, essa outra ação em relação à Ucrânia também eu acho que tem a ver com isso. Por quê? Porque fazendo isso ele meio que deixa a Ucrânia nas mãos da Europa só, né? Uhum. E, assim, como a Europa já é dependente dos Estados Unidos por causa da OTAN, então a OTAN meio que deixou a Europa militarmente dependente aos Estados Unidos. É, olha, interferindo um pouco, e até antes, qualquer coisa que você gosta do canal, se inscreva, entra no meu servidor do Discord, blá blá blá. Mas, continuando, uma coisa a se pensar talvez, porque tudo isso é discussão do cessar-fogo. E o Zelensky, ele levanta a questão de que até onde a Rússia há de respeitar um cessar-fogo quando ela, em outros momentos, não respeitou. Entendeu? Uhum. Esse é o ponto central. Até em que momento vai dizer? E Trump, o que ele aponta é que a Rússia não respeitava os outros presidentes. No caso da época, quando ela não respeitou o cessar-fogo, foi com Biden e com Barack Obama. Então, mas ele Uhum. diz que o Putin irá respeitá-lo. E, portanto, o cessar-fogo terá uma, uma, um peso maior. E aí, que esse cessar-fogo só haveria de ter qualquer tipo de respaldo mínimo do ponto de vista para a Europa, por conta de que é os Estados Unidos que está formalizando esse tipo de acordo. Então, realmente ficaria, como você apontou, refém dos Estados Unidos, de certa forma, que já é, de certa forma, grande parte do mundo o é, por conta de seu poderio bélico que mantém os contratos, já que economia e diplomacia são apenas uma ilusão para a não utilização das armas. Sim, mas É a teoria moderna da sim. diplomacia de Tem que. uma Fale. frase legal que a diplomacia é a guerra sem as armas, Uhum, né? É, e a guerra é a política armada. uhum. Então, Enfim, em são última dois lados da instância, mesma. toda a nossa realidade acaba se respaldando nessa verdade, que às vezes a gente gosta de pensar de política, pensa de economia, todas as nossas regras diplomáticas, políticas e econômicas existem para que não usemos ou utilizemos de fato da lei do mais forte, da força bruta, para que a gente evite
simplesmente sair bombardeando uns aos outros e nos autodestruindo. Até por conta da evolução da guerra ter caminhado para uma guerra total atual, ocasionar uma destruição em escala mundial. Hoje, uma guerra total definitiva acabaria com o mundo. Enquanto uma das razões das guerras diretas e as guerras de conquista, e as guerras de território, e as guerras diretas de conseguir recursos, tão comuns durante toda a história da humanidade até 1900, terem se cessado, foi por conta da evolução de nossas armas. Que até a Primeira Guerra Mundial também teve questão territorial. Até a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão começou a querer tomar questões da China, da Coreia, território, por questões tipo, eu posso, eu consigo, meu povo é melhor do que o seu, eu vou tomar. O que a gente sempre se esconde das questões filosófico-sociais, de nós nos acharmos que atualmente nós somos. E há uma discussão dessa, de que nós nos achamos melhores do que nós éramos no passado, filosoficamente, etc. Quando de fato, quando as coisas estão tensas, nós sempre regredimos aos pensamentos tribais de sair tomando tudo, mesmo atualmente. Então, era muito comum no passado você dizer, não, meu povo é superior, veja os romanos. Nós somos melhores, nós tomamos vocês. Os gregos, os romanos. A noção de que minha tribo é superior, vocês devem ser subjugados e serem acoplados ao nosso pensamento do nosso reino, do nosso império. Então, quando nós observamos a situação hoje em dia, isso, o que fez principalmente deter essas questões é as armas de grande destruição que nós temos. Se houver nova... Mas muita gente se coçaria para voltar à época das colônias. Se não existisse armas de destruição em massa e fosse apenas por poderio bélico que não ocasionasse num extermínio do mundo, não duvido que os países grandes, potências beligerantes, estariam tomando território à torta e direito. De certa forma, a Rússia está fazendo isso. De certa forma... Mas, na verdade, o que fale. você tem é que o conceito de colônia ele foi superado de certa forma. E hoje em dia existe um equivalente, só que não por exemplo, dá para você debater que vários desses países, digamos, os chamados países de terceiro mundo, estão numa situação semicolonial. Pega, por exemplo, as ex-colônias francesas na África. Elas têm uma economia que é totalmente dependente da França, porque a moeda que eles usam é uma moeda produzida e emitida pela França, governada pelas bancas francesas, então eles não têm nenhum tipo de Nenhuma independência. política fiscal, uma política monetária, eles não conseguem controlar a própria moeda. O que você tem, na verdade, assim, o que interessa, de modo geral, é o controle dos mercados, né? O que interessa para essas potências. E que nada agora, mais que uma ocultação do poder bélico também. Sim. Por exemplo, até mesmo a questão que você falou da questão da superioridade. Isso, na verdade, não é o motivo primário. É a justificativa moral que se dá, que é preciso construir numa nação para justificar a tomada violenta desses mercados, desses territórios. É uma consequência, eu acho, do objetivo primário, que é conquistar esses mercados e expandir o próprio poderio. Tanto que, sim, quando se fala dessas guerras grandes, a guerra mundial e tudo mais, foi assim, o que a gente teve foram essas potências imperialistas se matando, disputando justamente esses colônias, esses mercados, esses territórios. Mas aí, retornando, senão a gente se perde muito, que a gente tem muito pra fazer, a gente vai falar tipo 2 horas, a gente pode até fazer uma live geral, mas voltando aqui, que a gente acabou indo pra filosofia e tal, voltando à questão em voga, porque Zelensky, ele levanta um ponto muito importante. O que vai fazer que a Rússia respeite esse cessar-fogo? E o Trump bateu no peito, ele basicamente bateu no peito e disse: os caras vão me respeitar. O que pode ser verdade, pode não ser. Qual a sua opinião com relação a esses pontos? Pra gente estar já direcionando pro final do vídeo. Assim, o ponto é que digamos que a Ucrânia não é um interesse. O Trump tem muito mais interesse em desenvolver relações com a Ucrânia. Porque a Rússia tem muito mais o que oferecer em questão de recursos e também
ponto de vista geopolítico do que a Ucrânia também, entendeu? Então, sim, no fim, assim, a questão na Ucrânia não interessa para ele. Então, para ele, se o ponto é que o Zelensky ele faz esse discurso, mas pro Trump, literalmente, isso não importa. Não importa se o cessar-fogo vai ser respeitado ou não, entendeu? Uhum. É, O que importa é que ele vai para ele conseguir importa uma que ele maior consiga manobrabilidade com a retificar Rússia. essas... exato. Isso é o que importa para ele. Tem a questão Então, também de que a Ucrânia tem muitos metais no subsolo. tem principalmente um solo muito fértil, né? Você Uhum. tem o solo mais fértil do mundo Uhum. na Ucrânia, que é o solo lá da Terra Negra, Uhum. que é... Eu esqueci o nome do... Eu também. Podzone, um negócio assim. Sim. Mas que é... Então, tipo, você acredita que... Porque também há a discussão de que esse cessar-fogo é útil mais para a Rússia, que também já estava politicamente enfraquecida internamente, de recursos, e que é uma chance dela respirar para restaurar suas forças para de fato tomar a Ucrânia. Também essa discussão. Não, sim, mas é que o ponto é que não é... Eu não acredito que o objetivo seja conquistar a Ucrânia inteira, assim. O objetivo primário da Rússia é manter sua influência na Ucrânia. Ou seja, impedir que ela saia da sua esfera de influência. Então, por exemplo, já pelo fato que o Trump ele já afirmou a Ucrânia não vai entrar na OTAN, pelo menos enquanto ele for presidente, isso já é uma vitória para a Rússia. Claro, que tem a questão da União Europeia também, e aí o Trump não consegue controlar isso. Mas eu vejo que é um pouco improvável que a Europa continue tendo o mesmo ímpeto que estava tendo De com a saída apoio. dos Estados Unidos, porque eu não acho que a Europa se garante sozinha. Não, se garante não. Então, sim, tipo, Especialmente a Europa, que também está bem, bem enfraquecida. A Alemanha está enfraquecida, a Inglaterra está enfraquecida, sim. a França está enfraquecida. Então, assim, no fim, a conquista territorial é o de menos. Sim, contanto que ele consiga... O ideal, sinceramente, eu acho que o ideal para o Putin seria ele conseguir tirar o Zelensky do poder e colocar um cara que ele gosta, assim. Se a gente fosse fazer os pontos, eu diria que realmente você está correto. Né? O primeiro ponto foi, como é que se diz? Evitar a entrada da Ucrânia na OTAN e assim, literalmente, impedir perder a força e influência na região, que é isso que ia acontecer. E segundo é ter acesso às terras que sejam agricultura, na forma da agricultura, sejam mais produtivas, agronomamente mais produtivas, e também de recursos de metais preciosos. Quando falo metais preciosos, são metais raros. Não necessariamente ouro. Bom, eu acho que sim. Que parece que ele já conseguiu, nas terras que ele tomou, já tem. Sim. Então, tipo, pra ele não quer dominar o resto, ele quer a parte da Ucrânia que tem recursos e acabou. A parte rica, por assim dizer. Como saída pra Ucrânia, eu não consigo ver uma sair. E, tipo, enquanto ele continuar olhando só pra, digamos, o exterior, olhando só pra ajuda europeia, ajuda americana, ele nunca vai conseguir vencer e liberar a Ucrânia. Eu acho que, assim, se tem alguma chance dele conseguir fazer isso, é se ele começar a olhar para dentro do próprio país e tentar organizar as massas numa resistência organizada e unificada. Você acha que. Eu sinceramente, não vejo porque isso. não é pedindo ajuda de armamento, assim, você ganha uma guerra. Você ganha uma guerra pessoas. Só você ver, por exemplo, assim, vários casos que tiveram, onde só ver o exemplo, por exemplo, da Palestina.
que completamente Desaparelhada. Conseguiu. desaparelhada, assim, com armas completamente, assim, numa categoria muito abaixo da de Israel, conseguiu forçar um cessar-fogo e agora está numa posição de vantagem e de reorganização. Hum. Então, Você já falou do Afeganistão também, do Iraque. sim, É que eu não sim, sei. são O vários problema é que, exemplos. tipo, a que preço, né? Porque também não sobrou nada. Vocês forçam um cessar-fogo, mas que sobra nada. É que pode ser reconstruído, né? Assim, Em teoria, né? tipo, ó, pega a Rússia, né? Uhum, Depois da Primeira Guerra Mundial. uhum. Você teve a Primeira Guerra Mundial que fudeu completamente a Rússia. Você teve a Guerra Civil Russa, que durou Sim. que, uns 4, Passa 5 tempos anos. diferentes, cara. A Rússia terminou aquilo que estava destruída. Uhum. Em menos de 10 anos ela conseguiu se reconstruir. Tempos E, muito diferentes. Hoje e em dia, ainda com mais tudo. industrializado. Mas com tudo integrado da maneira que tá, o enforcamento também é muito maior. Os próprios Sim, sim. mercados se enforcam e há muito mais, é muito mais fácil limitar o que você pode fazer economicamente, até por contratos, pactos, etc. É um tempo muito diferente, Uhum. é um tempo que eu vejo que não tem muita saída. Quem tá quebrado continuará quebrado eternamente, a menos que quem esteja no topo permita sair da Ah, quebrança. isso é sim, isso sim. Mas é porque isso tem a ver com monopólios que É, se é consolidam, que é né? isso, os monopólios não só estão mais... Por exemplo, Fala. por isso que desde, digamos, desde o berço do imperialismo como Hum, estágio, assim, do mundo, as potências econômicas continuaram as mesmas, né? sim, Que outra potência econômica existe? Eu acho que eu só consigo pensar na China China. como um país que conseguiu se tornar uma potência desde aquele período. Só que a diferença é que a China ela teve um período ela teve um período particular, né? Porque ela Sim. então E a China é tão uma tende. exceção, a China é um império de 4.000 anos. É tipo, é muito difícil dizer, porque a China já teve momentos de ouro e de queda várias vezes. Uhum. Pelo menos 3 vezes. Então, Então, a China é um caso tão diferente que é difícil. É muito então difícil. assim, sim, tem razão, né? No sentido, no contexto atual, Uhum, não tem como, jogando pelas regras, uhum. É. melhorar a sua É uma situação. situação muito difícil. Assim, pensamentos finais, pra gente ir encerrando. Bom, Do meu. Pode dar os pensamentos finais, vai. E eu bom, depois dou os assim, eu meus. acho que era esperado, porque ele, Uhum. digamos, era algo que era já publicizado pelo Trump desde Cessar a fogo. campanha dele. Aham. E eu acho que o que a gente está vendo agora provavelmente vão ser os momentos finais, né? Desse conflito, a não ser, obviamente, que O Zelensky seja peite, organizada uma diga não e fique resistência, sozinho. Seria tenso pra ele. ele organize uma resistência popular, assim. Uhum. Mas como guerra no sentido convencional, Uhum. É. Eu acho que. Eu também observo mais ou menos o que você observou. Eu acredito que acaba sendo um fôlego para a Rússia, que também estava bem intensa na situação dela, economicamente. Até Putin estava perdendo também influência. Chega como uma coisa muito positiva para ela, esse cessar-fogo. Acaba sendo um cessar-fogo positivo para os dois, até perguntável para quem que é melhor esse cessar-fogo. Mas a Ucrânia não tem capacidade de combater, dar combate sem apoio internacional. Então, se. uhum. É como até o Trump falou, você não tem as cartas. Foi um momento meio engraçado, porque, tipo, ele falou: você não tem as cartas, aí o Zelensky, eu não tô jogando cartas. Foi um pouquinho engraçado. Uma graça assim, de tragédia, né? Mas ainda assim Uhum. foi levemente engraçado aquele traje cômico da realidade. Que é o tipo de coisa que eu consigo quase ver que estaria como uma piada no Rick e Morty da vida. Sim. Eu não tô jogando casa, oh não! Então, realmente, se falarem não vamos dar mais arma pra Ucrânia, a Ucrânia fala, ok, não tem o que fazer, não tem como dar combate. É.
Então, vamos ver como é que vai caminhar. Eu não acho que vai ter Terceira Guerra Mundial nem nada. Tô com você nessa. Mas vamos ver como é que vão ser as degringolações e as relações que vão vir após isso. O mundo está caminhando para ilhas tecnológicas cada vez isoladas, um isolacionismo, como é que tá falando? Mas isso é um tema para outro momento. Um neofeudalismo, né? Porque a gente até conversou um pouco sobre outros aspectos, mas isso é outro tempo, não tem tempo para isso hoje não. Mas vamos discutir, que você falou até uma outra coisa que eu acho até mais interessante que o neofeudalismo, mas a gente pode fazer para outros momentos. Esse foi o vlog do dia, mais virá amanhã. Até a próxima, pessoal, que foi Gaia. Falou.